O mausoléu de Halicarnasso é uma tumba enorme, maciça e decorada que existiu por mais de 1800 anos. A estrutura de mármore era tão grande e decorada com tantas esculturas incríveis que foi incluída na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Qual é a história deste gigantesco monumento e que segredos guardavam estas lajes de mármore? Você descobrirá em nosso vídeo. Aproveite para assistir. Costa sudoeste da Ásia Menor, 377 AC. O povo dos Akoria que vivem nesta região está sob o domínio do Estado persa nas mãos do vice-rei do rei Mausolus, que, aliás, recebeu esta posição de seu pai imediatamente após sua morte. Mausol era na verdade um governante independente da região histórica Akarii. No mundo moderno, o nome Mausol é mais frequentemente lembrado em conexão com o conceito de mausoléu, uma vez que o nome Mausol se tornou um substantivo comum para nomear tumbas majestosas. Durante o seu reinado, Mausolo mudou a capital de Akaria da antiga Melis para a costeira Halicarnasso, enfatizando assim a sua intenção de expandir as suas possessões para as ilhas gregas próximas. Halicarnasso já era uma cidade antiga próspera, famosa por ser o local de nascimento do famoso historiador Heródoto do século V a.C., mas ele tornou a cidade ainda mais grandiosa ao adicionar muitos edifícios magníficos, incluindo um novo porto, um palácio e vários templos. O comércio no Mediterrâneo Oriental, especialmente com Rhodes, bem como a construção de uma rede rodoviária entre as cidades, aumentaram significativamente a prosperidade da região e um fluxo de receitas fiscais fluiu para a capital. Porém, no que diz respeito aos impostos, não seria descabido mencionar as palavras do historiador e etnógrafo francês Prosper Mérimée, que escreveu o seguinte: Mausolus sabia como espremer os sucos dos povos sob seu controle, e nenhum único pastor do povo, na língua de Homero, soube tosquiar seu rebanho com mais suavidade. Em seus domínios extraía renda de tudo. Ele até estabeleceu um imposto especial para o enterro. Ele introduziu um imposto sobre os cabelos e acumulou uma enorme riqueza. Estas riquezas e as relações constantes entre os coreanos e os gregos explicam por que o túmulo de Mausolo foi classificado entre as 7 maravilhas do mundo. Mausolo era casado com sua irmã Artemísia, o que na verdade era uma prática comum naquela região. Assim, Mausolo e Artemísia governaram Halicarnasso por 24 anos, investindo enormes quantias de dinheiro na decoração da cidade. Mas, inesperadamente, em 353 AC, o governante Mausolo morreu, e Artemísia, que herdou o poder, demonstrou uma dor incrível. Segundo o escritor romano, em sinal de luto, Artemísia misturou as cinzas de seu falecido marido em sua bebida, levando-se gradualmente à morte. Ao mesmo tempo, foi ela quem iniciou a construção de um majestoso túmulo para seu falecido marido. Para desenvolver o projeto do mausoléu, Artemísia convidou os arquitetos gregos Sátiras e Pítias, bem como os famosos escultores da época Leucharos Scopas, cujas obras já haviam decorado o templo de Ártemis em Éfeso, Brióxidos e Timóteo. Cada um dos 4 escultores foi responsável por um lado da estrutura. Na verdade, este túmulo deveria se tornar um monumento sagrado para Mausolo e seus descendentes, que foi o que realmente se tornou ao longo dos séculos. Entretanto, a própria Artemísia morreu em 350 a.C., quando a construção ainda não estava concluída e as urnas com as cinzas de Mausolo e Artemísia foram colocadas no túmulo ainda inacabado. Como ritual de sacrifício, os corpos de um grande número de animais mortos eram colocados nas escadas que conduziam aos túmulos dos monarcas. Em seguida, as escadas eram preenchidas com pedras e entulhos para bloquear o acesso. No total, a construção do majestoso túmulo demorou 6 anos. Foi uma época de trabalho constante dos melhores escultores e arquitetos da época. Assim, a riqueza acumulada ao longo dos anos no Tesouro Real da Cária foi gasta num dos mais luxuosos projetos de construção alguma vez realizados no mundo antigo. Em 351 AC, a construção do mausoléu foi concluída. Vale dizer que grande parte das informações de que dispõem os pesquisadores modernos é retirada das obras do historiador romano Plínio, o Velho. Aparentemente, Plínio confiou em fontes, cujo autor ou autores eram arquitetos. No entanto, juntamente com as obras de Plínio,
a localização do mausoléu e o traçado da cidade foram preservados pelo testemunho de Vitrúvio, o enciclopedista científico romano. Segundo o cientista, Halicarnasso estava localizado à beira-mar, em uma bacia semicircular cercada por montanhas. Na costa havia um porto onde ficavam muitos navios de diferentes partes das regiões do Mediterrâneo e do Mar Negro. Não muito longe do porto havia uma praça de mercado onde eram comercializadas mercadorias trazidas de diversos países. Mais perto das montanhas havia edifícios residenciais. A rua principal de Halicarnasso surgiu. O túmulo de Mausolo ficava no meio desta rua principal. Acima dela, na encosta da montanha, ficava o templo do deus da guerra Ares e o santuário de Afrodite e Hermes. Como você pode ver, a arquitetura do mausoléu não era típica dos edifícios gregos da época. Se os templos helênicos clássicos eram retangulares e sua altura não excedia o comprimento da fachada, então o mausoléu de Halicarnasso era quase quadrado, 33 por 39 metros, e sua altura de cerca de 45 metros excedia significativamente a lateral da base. A decoração escultórica do mausoléu incluía 3 frisos e pelo menos 330 estátuas. Só podemos imaginar como os habitantes da antiga Halicarnasso se sentiram quando olharam para cima e viram esta multidão de estátuas gigantes e coloridas localizadas ao longo de todo o perímetro da estrutura. E além da estátua, as acroterias das 2 frentes do mausoléu foram decoradas com esculturas de cabeças femininas, que possivelmente representavam as 6 cidades da Cária, subordinadas a Halicarnasso. No topo do mausoléu, cerca de 1/3 da altura total do edifício, havia 36 colunas finas, 10 de cada lado. O telhado tinha formato piramidal, onde no topo do mausoléu havia 4 enormes cavalos, puxando uma carruagem na qual estavam os monumentos do próprio Mausolo e de sua esposa Artemísia. O mausoléu ostentava assim muitas esculturas, esculpidas em 3 escalas diferentes e pintadas com cores vivas. Alguns dos monumentos do mundo antigo impressionaram tanto os visitantes antigos com sua beleza, ambição artística e arquitetônica e escala que visitá-los era considerado uma obrigação para o viajante antigo. Pavnasius, um escritor e viajante do século II DC, o único túmulo em Halicarnasso foi construído para Mausolo, o rei da cidade, e é de tamanho tão enorme e tão notável por toda a sua ornamentação que os romanos, em sua grande admiração por isso, chamam todos os túmulos do seu país de mausoléu. Este pode ser o segredo do sucesso do mausoléu. Esta ousada combinação de arquitetura monumental e escultura gigantesca, puramente para efeito visual, imortalizou não um deus, mas um homem. A propósito, o mausoléu, ao contrário de muitas outras maravilhas antigas, permaneceu mais ou menos intacto durante a antiguidade e provavelmente foi destruído apenas na Idade Média. O mausoléu existiu por mais de 16 séculos e foi destruído por uma série de terremotos, que causaram o colapso de colunas e uma carruagem de bronze caiu do telhado do edifício. Em 1404, apenas a base do mausoléu ainda era reconhecível. No século XV, Halicarnasso foi conquistada pelos Ordem dos Templários, que construíram na cidade o Castelo de São Pedro. Para fortalecer os edifícios do castelo, os Templários utilizaram os fragmentos de pedra sobreviventes do mausoléu. Em muitas histórias sobre o mausoléu, pode-se encontrar a lenda de que um destacamento de Ordem dos Templários entrou na base do túmulo e descobriu uma sala com um grande caixão. Decidindo que já estava escuro e tarde, os cavaleiros retornaram na manhã seguinte e descobriram que os tesouros que poderiam estar guardados na sala haviam sido saqueados, e os corpos de Mausolo e Artemísia também haviam desaparecido sem deixar vestígios. Pesquisas conduzidas por arqueólogos na década de 1960 mostram que muito antes da chegada dos cavaleiros, ladrões desconhecidos cavaram um túnel sob uma sala da tumba e roubaram seu conteúdo. Quanto à ausência dos corpos de Mausolo e Artemísia, segundo os dados disponíveis, eles foram cremados, e apenas urnas com suas cinzas foram colocadas na câmara mortuária. Atualmente, o Castelo Ordem dos Templários ainda existe em Bodrum e dentro de suas muralhas você pode encontrar blocos de mausoléu embutidos em pedra e mármore. No local do mausoléu, apenas permanecem a fundação e um pequeno museu,
e alguns dos seus fragmentos sobreviventes, incluindo uma série de estátuas e muitas lajes com imagens, estão atualmente no Museu Britânico. Embora o mausoléu em si não existisse até hoje, sua influência na arquitetura mundial, especialmente na arquitetura memorial, é muito grande. Observe o Mausoléu Grant em Nova York e o Monumento Memorial em Melbourne, ou apenas observe o Templo Maçônico em Washington, D.C., que repetiu com muita precisão as características arquitetônicas e a proporção do antigo Mausoléu de Halicarnasso. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários quais objetos arquitetônicos históricos você também incluiria na lista das maravilhas do mundo.